Olá, eu sou Jack Noronha. Se você escreve fantasia, ficção, thriller, pouco importa o estilo, saiba que existe uma habilidade que você precisa dominar antes de qualquer outra: o primeiro parágrafo. Por quê? Aqui vai uma verdade incômoda. A maioria dos leitores decide se continua ou abandona nas primeiras linhas. Não no capítulo, não na página, nas primeiras linhas. E hoje eu vou te mostrar 10 estratégias de abertura que realmente fazem o leitor largar tudo para ler. Mas, mais importante que a técnica, é saber quando usar cada uma e quando evitar. Então, vamos lá. Primeira estratégia. Comece com a mudança do personagem. Nada cria tração mais rápido do que transformação imediata. O leitor é programado para notar mudança. Mudança gera pergunta. Pergunta gera leitura. Um exemplo clássico é a metamorfose de Kafka. Gregor Samsa acorda transformado em inseto. Não há aquecimento, não há preparação longa, a história já começa quebrada. Outro exemplo forte é o médico e o monstro, que desde cedo sugere uma dualidade inquietante no centro da narrativa. Use essa estratégia quando seu livro é movido por arco interno, quando a transformação do personagem é o motor da história. Não precisa ser sempre literal, como no caso da metamorfose de Kafka. Essa mudança pode ser interna, mas relevante. Evite usar essa estratégia se a mudança não tiver consequências reais. Mudança sem impacto vira só curiosidade barata. Segunda estratégia. Comece com um relacionamento. Histórias são movidas por vínculos humanos. Quando você abre com tensão entre pessoas, o leitor embarca rápido porque reconhece o terreno emocional. Orgulho e Preconceito faz isso de forma elegante. Logo estamos falando de casamento, expectativa social, pressão familiar. Outro exemplo forte é a Guerra dos Tronos. A abertura já coloca personagens interagindo sob tensão crescente além da muralha. Relação, perigo. Funciona muito bem para histórias políticas, familiares ou de intriga. Mas aqui vai um erro comum: abrir com diálogo vazio. Se a conversa não carrega conflito, ela não segura ninguém. Terceira estratégia: comece com a essência do seu livro. Essa é mais sofisticada. Aqui, o primeiro parágrafo não mostra só evento. Ele mostra o que a história é no fundo. 100 Anos de Solidão faz isso de forma magistral. Destino, memória e fatalismo já estão presentes na primeira frase. Mas um exemplo que eu gosto muito, especialmente para quem escreve fantasia sombria, é O Pistoleiro, do Stephen King. O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Uma das melhores de todos os tempos. Olha o que cabe aqui: um mito, uma perseguição, um arquétipo, uma promessa de jornada. Isso é essência pura. Então, use quando o seu livro tem uma identidade temática muito forte. Quarta estratégia: faça alusão à ação futura. Aqui você cria uma tensão antecipada. Você diz ao leitor de forma sutil: algo vai dar errado. Crônica de uma morte anunciada é bem direto. Sabemos desde cedo que alguém vai morrer. A pergunta deixa de ser se e passa a ser como. Essa técnica funciona absurdamente bem em thrillers e tragédias, mas exige controle. Se você promete uma catástrofe, você precisa entregar. Aliás, isso é universal. Entregue suas promessas. Quinta estratégia: comece com uma visão ampla. Aqui você abre o escopo. Mundo grande, contexto maior que o personagem.
1984, tá até aqui, faz isso com a simples anomalia. O relógio marcando 13 horas. Algo está errado no mundo. Tolkien também usa isso ao apresentar os hobbits e seu lugar na Terra-média. Mas, atenção, essa é uma estratégia perigosa, porque exposição fria mata o impulso narrativo. Use visão ampla apenas quando o mundo for parte do espetáculo, ou o contexto for imediatamente intrigante, como vemos em Neuromancer, por exemplo. Caso contrário, corte. Sexta estratégia. Comece com mistério. Aqui você apresenta algo incompleto que exige uma explicação. O Nome do Vento abre com o silêncio de 3 partes. E você logo se pergunta: é esse silêncio de 3 partes? Imediatamente intrigante. Clube da Luta faz algo ainda mais agressivo. O narrador começa em uma situação extrema com a arma envolvida. Eu sei que a maioria de vocês sabe do que eu tô falando, mas vou deixar sem spoiler. Então, isso gera uma pergunta instantânea. Como que aquilo chegou naquele ponto? Mas aqui vamos para o ponto técnico mais importante. Mistério bom é compreensível, mas incompleto. Se o leitor não entende nada, ele não fica curioso, ele só fica perdido. Então, atenção a isso. Sétima estratégia. Estabeleça o status quo. Agora chegamos na estratégia mais subestimada e mais perigosa. Aqui você mostra o normal antes de quebrar. Eu diria que a maioria dos iniciantes, dos escritores iniciantes, tem uma tendência a querer fazer isso. Não sei porquê. Mas quando funciona, é poderoso. Mas quando falha, o leitor abandona na página 2. E esse é o perigo dos escritores iniciantes. Jogos Vorazes faz bem isso. Katniss acorda, rotina simples. Mas já existe tensão emocional no ar. Harry Potter também. Os Dursley, se eu me lembro bem, são, enfim, eles são uma família perfeitamente normal. Mas há uma leve estranheza desde o início. E aqui está o que não fazer, e isso é crucial. Não abra com rotina sem tensão. Não abra com descrição neutra do cotidiano. Não abra com o personagem acordando sem conflito implícito. Status quo só funciona se houver fricção sobre a superfície. Se estiver tudo realmente normal, o leitor vai embora. Ninguém está aqui para ficar lendo rotina. Oitava estratégia. Comece com um sentido único. Aqui você puxa o leitor pelo corpo. Cheiro, som, textura. O livro Perfume mergulha o leitor imediatamente no mundo dos odores. É físico, imersivo. Saramago, em O Ensaio sobre a Cegueira, também trabalha a experiência sensorial de forma dominante. Funciona muito bem para a fantasia sombria e horror, mas evite o excesso de descrição passiva. Sensação precisa estar ligada à tensão. Inclusive, esse é um bom tema para talvez um vídeo futuro. Descrição ativa e descrição passiva. Nona estratégia. Comece com uma voz. Às vezes o que prende não é o que acontece. Não é ação, não é evento, é quem está falando. O apanhador no campo de centeio prova isso. A voz chega carregada de personalidade. E em um outro exemplo, temos novamente o Clube da Luta. E aqui ele brilha. A voz do narrador é íntima, seca e desconfortável desde a primeira página. Mas isso exige técnica. Voz fraca mata a abertura. Voz genérica mata a abertura. Voz forte carrega capítulos. Então, finalmente a 10ª e última
talvez uma das minhas favoritas. Comece no meio da ação. O famoso in medias res. Sim, funciona. Funciona muito bem. Mas também é o mais mal utilizado por iniciantes. O Código de Da Vinci abre com a perseguição imediata. Mistborn rapidamente coloca o leitor em movimento dentro de um mundo hostil. Mas aqui vai a verdade que pouca gente fala. Ação sem contexto emocional cansa rápido. Explosão não segura leitor. Consequência segura. Use ação quando ela já carrega risco, contexto implícito ou consequência clara. Caso contrário, é só barulho. Se você quer que seus leitores não abandonem o seu livro, não trate o primeiro parágrafo como aquecimento. Trate como armadilha. Porque quando a abertura funciona, metade da batalha já foi vencida. Se você curte conteúdo sobre escrita, fantasia e construção de histórias, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. E me conta nos comentários qual dessas estratégias você mais usa ou quer testar no seu próximo livro ou no seu primeiro livro. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!